A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para comentarmos mais um assunto acerca da palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre os hititas, né? A Bíblia diz no livro do Gênesis que na divisão dos povos, a partir dos filhos de Noé, no versículo de número 15 do capítulo 10, a Bíblia vai falar que Canaã, descendente de Noé, vai gerar dois filhos. O mais velho, Sidom, da onde vem os Sidônios, e o segundo, Et. Agora, quem é esse Et? De quem descendem os hititas? E por que eles são chamados também heteus? Pois é, os hititas, que a Bíblia chama de heteus, são descendentes de Et. Et era descendente de Canaã, mas, porém, os seus descendentes ocuparam a antiga região conhecida como Anatólia, que hoje pertence à Turquia. E dos descendentes de Canaã, o único que formou um grande império foram os filhos de Et. Eles foram conhecidos como indo-europeus, porque esse império tornou-se tão grande que veio desde a Anatólia, onde tinha sua capital por nome de Atusa, ou Atuxa, que era a capital hitita. Então, quando você ler na Bíblia Eteu, é a forma bíblica de falar dos hititas. Hititas e heteus são o mesmo povo, porém com nome diferente. Um exemplo aqui quando a região chamada Sírio-Palestinense, que hoje corresponde a Israel, era uma região fértil e disputada por quatro grandes impérios: o egípcio, os assírios, os mitãs, que sempre eram aliados dos egípcios, e os hititas. Os hititas rivalizaram durante muitos anos contra os egípcios por causa do monopólio das terras da Palestina. Para os irmãos terem uma ideia da potência que foi os hititas, eles saindo da Anatólia, da atual Turquia, que a Bíblia vai chamar de Ásia Menor, eles dominaram a Síria, o Líbano e até mesmo a Babilônia. E durante muitos anos foi dito que os hititas não existiram, era uma ficção bíblica, era uma invenção do escritor bíblico, mas graças a Deus, a Bíblia não contém palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e achados arqueológicos confirmaram o que a Bíblia já dizia, que os hititas existiram sim e foram um povo histórico. O seu apogeu vai desde o segundo milênio antes de Cristo até o século XII a.C., quando o Império Hitita ruiu. E nós vamos ver Urias, o Eteu, marido de Batseba, daquele caso lá do adultério de Davi, era hitita. A Bíblia diz que quando Abraão estava em Canaã, ele negociou com os heteus, filhos de Et, acerca da sepultura de Rebeca, para provar que desde os anos 2000 a.C., os hititas já estavam instalados dentro de Canaã. E então, os hititas, eles tiveram um tratado de não agressão com o Egito, porque houvera guerra durante muito tempo. E tanto o faraó e quanto o imperador hitita chegaram a um consenso de não mais guerrearem entre si, ou seja, um tratado de não agressão, provando a veracidade bíblica quanto à historicidade dos hititas. Outra coisa que eu queria falar é acerca de Êxodo 19 e Deuteronômio capítulo 28. Nós sabemos que Moisés, ele era um príncipe no Egito. E ele, como príncipe, ainda que ele fosse um morador comum, ele ia conhecer a cultura e a historicidade dos hititas, até porque, como eu já disse, os hititas foram
grandes rivais dos egípcios, o único império que pôde mesmo bater de frente com os egípcios pelo monopólio de Canaã foram os hititas. E então, quando Deus ordena que Moisés suba ao Monte Sinai, e logo depois Deus entrega a ele o livro de Deuteronômio, também Moisés escreve, na verdade, o livro de Deuteronômio, e especificamente o capítulo de número 28, esse modo de tratado era comum na época de Moisés, ou seja, século 15 ao século 12 antes de Cristo. Por que eu digo isso? Quando Deus entrega a Moisés as tábuas da lei, aquele tratado ali era comum entre os hititas, quando um grande imperador, ele chega até reinos vassalos, cidade-estado, como eram os reinos de Canaã, ele oferece proteção a esses reinos pequenos. E esses reinos pequenos, então, vão dever ao rei a sua fidelidade. Com essa troca de proteção e fidelidade, o imperador protegia esse reino de invasões, de guerras. Quando outras nações viessem guerrear contra eles, esse imperador os defenderia, disponibilizaria soldados para defender, e claro, tudo que esse reino vassalo produzisse, esse grande imperador teria parte na sua proteção. Era um tratado de suzerano com o seu vassalo. E então fazia-se um documento. E esse documento era um tratado que as duas partes tinham obrigações de cumprir. A parte do suzerano era a parte da proteção, era a parte da ajuda, e a parte dos vassalos era a parte da fidelidade ao suzerano e também daquilo que era produto da terra, ou produtos minerais, vários tipos de produtos daquele país suzerano, parte dele iria, o país vassalo, iria para o imperador, o suzerano. Então, o que acontece? Deus usa essa situação, agora provando para Israel que ele, como rei de toda a terra, Israel seria como seu reino vassalo, aquele que teria a proteção de Deus, teria o cuidado de Deus, se permanecesse dentro daquela regra, daquela lei estabelecida do tratado de suzerania e também de vassalos. Então, quando Israel recebe as tábuas da aliança, Deus estava fazendo com eles um tratado. Eu, como Senhor, vos defenderei, vos guardarei. Em troca, vocês adorarão somente a mim, obedecerão somente a mim. Porém, se desobedecerem às minhas leis, terão o meu abandono e as suas consequências, o que era comum nos tratados dos imperadores com reinos vassalos. Assim o é também o capítulo 28 de Deuteronômio, quando as bênçãos que viriam sobre eles eram os benefícios da observância e cumprimento do tratado que o imperador fazia com o reino vassalo. Quando eles não cumprissem, as maldições que viriam seriam as consequências da quebra do tratado, quebra do compromisso, da quebra das regras de vassalagem que tinha entre o suzerano e os seus vassalos. Então, irmãos, quando vocês lerem tanto o Êxodo 19 e Deuteronômio 28 e vários contextos ali do Pentateuco, vocês têm que entender dentro do contexto histórico e sociológico da época. E esse contexto aí era comum entre os hititas. Quer ver outro? A Bíblia diz que Ezequias, quando recebe a carta, quando recebe a afronta do rei Senaqueribe, ele vai diante do Senhor no templo
e se estende diante de Deus. Era assim também, quando se pegava um tratado ou uma ameaça de guerra, levava essa situação aos pés da divindade. Nos países pagãos, levava ao pé da imagem. Já o povo judeu, que adorava a Yahvé, o único Deus verdadeiro que não tinha imagem de representatividade, iam para o templo e assim apresentava a sua situação diante do Senhor. Então, esse vídeo aqui é para provar que a Bíblia tem razão quanto à veracidade histórica dos hititas e qual o contexto de Êxodo 19 e Deuteronômio 28, que eram um modelo de tratado de vassalo com o suzerano sobre a proteção que os suzeranos dariam aos seus vassalos se cumprisse todo o acordo que era feito. E esses acordos que eram feitos, na época, já que estou falando do suzerano e o vassalo humano, cada um tinha uma cópia desse tratado. Um ficava com o suzerano e outro ficava com o vassalo. É por isso que Israel tinha a tábua como compromisso de cumprir, todo o tratado diante de Deus, que era o suzerano de Israel. Deus não precisava, porque Deus não mente, não erra e nem se esquece. Mas o povo deveria ter para se lembrar que eles tinham o grande rei, o rei do universo, como o suzerano deles, e eles, como vassalo, teriam então que cumprir a sua obrigação para ter a proteção do Deus Todo-Poderoso. É isso daí que eu queria passar para vocês hoje. A Bíblia não contém palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo quanto está escrito na Bíblia para o nosso ensino foi escrito e ela é isenta de erros. Que Deus abençoe os irmãos. Fique com esse estudo desse dia e um abraço a todos no nome de Jesus. Amém.